Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do InTalks, hoje com o tema People, para a gente falar do mercado de dublagem no Brasil. Eu sou o Thiago Alves, sou da Regos do Space Brasil, e tenho o prazer de receber o queridíssimo Wendel Bezerra, CEO da Unidub, hoje para falar do mercado de dublagem. Wendel, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo de hoje. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite e gostei do queridíssimo. Já começamos quentes aqui para você que está nos acompanhando. Essa é uma transmissão simultânea no LinkedIn e hoje também no YouTube, né? Onde você vai poder participar de várias formas. Trouxemos aqui o maior nome na dublagem no Brasil para contar a história dele, para falar do mercado de dublagem no Brasil, e tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Participem, não esqueçam, comentem de onde estão assistindo essa live. Então você, por favor, comente o estado, o bairro, né, a cidade, ou o país, né? A gente sempre tem uma audiência internacional bacana aqui. Participa, pessoal, mandando perguntas nos comentários também. A gente quer saber a sua pergunta sobre dublagem aqui para o queridíssimo Wendel, né? Agora é um bom momento também para vocês compartilharem a live. Tem um botãozinho compartilhar aqui, você clica na mágica, beleza? O pessoal já vai poder notificar a rede de vocês também. O pessoal que está no LinkedIn, marca os amigos aqui com arroba, um amigo que é fã do Wendel, um amigo que é fã aí de todo o produto que o Wendel já trouxe para esse mercado e que vai se interessar por esse tema, marca ele aqui com arroba. Para o pessoal que está no YouTube, não dá para fazer o arroba, pessoal, copia o link e manda aí para alguém, né, para um amigo. Queria lembrar a todos, né, que o InTalks é powered by Regos Level aqui no Brasil, né, e que essa live vai ser traduzida para Libras. E a gente vai incluir acessibilidade com legendas em português também. Depois a gente sobe ela de volta lá no YouTube da Regos Brasil e do InTalks para trazer também acessibilidade aqui, Wendel, para o mercado de negócios, né? Bom, deixa eu ler para vocês aqui
a biografia do Wendell, né, Bezerra, antes da gente começar aqui, pessoal. Ele que estreou de uma maneira um pouco precoce, com 4 anos de idade, né? Há quem diga que é muito cedo, há quem diga que é muito tarde. Ele vai contar pra gente como é que foi a experiência dele. Já são 40 anos na profissão, né? Atuando em todas as vertentes da arte, da dublagem. Aí. Ele é dublador oficial desde os 8 anos de idade, dublou série, filmes, animações, documentários, videogames, realities, né? Hoje ele é dono de um dos maiores, dono e CEO dos maiores estúdios de dublagem e localização no Brasil, né? A renomada Unidub, que está aqui, representada por ele hoje. Também é youtuber, digital influencer, né? No seu canal ele tem mais de 1 milhão de inscritos, onde ele fala bastante sobre profissionais, né, da voz, dos bastidores, traz muito bom humor, entretenimento, dicas também, viaja todo o país, quer dizer, viajava como palestrante, mestre de cerimônia, né, cultura pop. Se eu não me engano, eu já vi o Wendell em uma das Comic Cons aqui, depois ele vai contar pra gente. Mas eu acho que eu já vi um painel dele lá, eu adoro esse tema, como o pessoal sabe, né? Além disso, também tem um Instagram, atua bastante no Instagram, pai de 3 filhos, né, ator, diretor, geminiano, workaholic e também bacharel em direito. E para o pessoal que está aí já de cara pedindo, né, pessoal, quais são os personagens famosos do Wendell? Antes de passar a palavra para o Wendell, deixa eu mostrar aqui para vocês alguns, né? O famoso Goku, Bob Esponja, né? Alguns Cavaleiros do Zodíaco aqui também. Depois eu vou mostrar minha coleção aqui pro Wendell. O Robert Pattinson, né? Que é da saga Crepúsculo. Gente, muito legal. Ele vai falar mais para vocês. Não quero dar spoilers aqui. Então, Wendell, bem-vindo à nossa transmissão ao vivo de hoje. Queria iniciar, então, sua visão sobre o mercado de dublagem no Brasil, né? O mercado que cresce bastante, as pessoas cada vez mais consumindo conteúdo. E eu acho que essa pandemia trouxe um aumento absurdo de consumo de conteúdo e, consequentemente, também um aumento de demanda na dublagem. Essa é a mesma percepção que você tem? Como está esse mercado para você? Na verdade, o pessoal teve mais tempo para assistir. A demanda ela já é grande há bastante tempo, né? O mercado de dublagem, desde os anos 90, foi crescendo e ele nunca mais parou de crescer. Tinha a TV aberta, aí depois começaram a época das locadoras, né, que tinham o VHS e tal. Então, tinham lá algumas poucas fitas dubladas e naquela época não era muito... Havia um preconceito contra a dublagem. As pessoas assistiam dublado, muitas vezes, mas não assumiam, era um pouco vergonha, né, falar que você assistia dublado. Quando chegou o DVD, isso aumentou bastante, o volume de trabalho aumentou, porque aí nos DVDs saíam muitos mais filmes, né, com versão em... Filmes que a gente não dublava para VHS, passou a dublar para o DVD. Aí veio a TV a cabo, que trouxe bastante trabalho no início. Depois deu uma retraída, porque dublar é muito mais caro do que legendar. É bem mais caro. A legenda, às vezes, você precisa de uma pessoa só para fazer tudo. Na dublagem, você envolve aí 50, 60, 70 profissionais para fazer um filme. Então, obviamente, sai mais caro. Fora a parte técnica, que precisa ter um determinado nível, né, que também tem um custo. Mas foi aumentando. Filmes de cinema, dublava-se só filmes para crianças, e mesmo assim tinham aqueles lançamentos das férias, né? No meio do ano e nas férias de janeiro tinham os lançamentos. Hoje em dia você pode ir ao cinema, não exatamente hoje, né? Mas você pode ir ao cinema qualquer dia do ano que vai ter filme infantil para você assistir. Então, quando aumentou a demanda de filmes infantis para cinemas e títulos de todos os estúdios, distribuidores e tal, aumentou também a dublagem. Aí, a TV a cabo cresceu muito e as pesquisas mostraram que os canais que tinham filmes dublados tinham uma audiência maior. Isso foi meio que uma surpresa, vamos dizer assim. E a partir daí, os canais de TV a cabo, os canais de filmes e séries,
passaram a ter programação dublada. Então, o Telecine lá tinha 5 canais e criou o Telecine Pipoca, que logo se tornou o campeão de audiência, de líder de audiência, e hoje todos os canais, eu acho, não tenho certeza que hoje eu vejo muito pouco, mas acho que todos os canais do Telecine, quando você põe, já tem a opção dublada. E a HBO, que era um canal premium, foi um dos últimos, né, porque era premium, foi um dos últimos a se render e tem um canal HBO dublado. E aí, quando chegaram os streamings, as pesquisas mostraram mais ainda, assim, de uma forma bem massiva, que 70% até mais da população prefere assistir a programação dublada. E isso, obviamente, trouxe uma demanda gigante de trabalho para o mercado, e isso começou até um pouquinho antes com filmes adultos para cinema, né, um público de 16, 18 anos, né, para cima, que em tese não precisa da dublagem para assistir a um filme, mas se dá a mesma coisa, 65, 70% das salas utilizam cópias dubladas. Então isso caracterizou de forma bem efetiva que grande parte do público prefere a programação dublada, e isso obviamente foi muito enriquecedor para o mercado de maneira geral. Para o Wendel trazer, a gente volta aqui. Já começaram a chover perguntas, eu vou entrar nas perguntas, pessoal, vão mandando suas perguntas aí. Queria, na verdade, fazer uma pergunta minha inicial aqui. Como é o processo de dublagem, né? Para quem não conhece, assim, não é simplesmente receber o material, assistir, dublar, mas tem toda uma preparação. A gente estava até conversando aqui no pré-live que um jogo que eu comprei para os meus filhos no videogame, que foi dublado pela Unitube, aliás, excelente dublagem, né? Que é o Ghost of Tsushima. Você falou que é um trabalho de meses a dublagem. Explica para o pessoal um pouquinho o processo. Vou falar dos dois processos, que são um pouco diferentes. Um filme de dublagem, a dublagem de um filme, a gente tem normalmente aí entre 3 semanas e 40 dias para dublar um filme. O material chega junto com o roteiro original, muitas vezes vem o roteiro original, o tradutor ele não traduz só de ouvido. Quando chega esse material, a gente faz uma checagem técnica. Se o vídeo está ok, se os áudios estão ok, porque existem camadas de áudio, não é só o áudio puro e simples original. E estando tudo ok, isso vai para o tradutor, um tradutor específico de dublagem. Por quê? Porque na legenda você traduz resumido, porque para dar tempo de você ler, você tem que resumir o diálogo, e existe uma questão de X palavras por segundo ou na tela e tal, então precisa ser resumido, e você traduz só o que é preciso, o que é fundamental para o entendimento. Você não precisa traduzir tudo. Na dublagem não, o tradutor de dublagem ele precisa colocar no texto tudo o que tem som de gente. Então a gente está conversando aqui, e aí alguém tosse ali, ou alguém grita, qualquer coisa lá, isso tem que constar no texto de dublagem. Voz masculina ao fundo. E a gente precisa fazer. Então todos os sons de gente, tosse, risada, só um grito, por exemplo, na legenda o cara grita Jack, você não precisa traduzir aquele Jack. Alguma coisa assim. Na dublagem precisa constar no texto absolutamente tudo. Nós estamos numa conversa num restaurante, tem que constar no texto vozerio, ou background, ou wala, enfim, tem várias nomenclaturas, mas é aquelas vozes do restaurante, das pessoas, do garçom, né, enfim, de todo mundo que está ali numa festa, numa delegacia. Tudo isso é preciso constar no roteiro para que a gente faça. Traduziu, esse texto ele é metrificado em trechos de 20 segundos, numerados. Para quê? Porque quando eu vou escalar você, Thiago, para dublar um personagem, eu preciso saber quantos trechos você tem. A partir desse número de trechos, eu sei quantas horas de trabalho eu preciso de você e quanto você vai receber por esse trabalho. Um filme, normalmente de 100 minutos, 120 minutos,
a gente demora aí umas 25 horas em média para dublar o filme inteiro, 25 horas de estúdio. Mas depois que o filme é metrificado, um diretor de dublagem assiste ao filme e ele vai escolher o elenco, quem vai dublar cada personagem, desde o protagonista até o soldado 58, né? A pontinha da pontinha da pontinha. Tem que escalar um ator para cada uma das vozes. Feito isso, vai para a produção. A produção tem que agendar com cada um dos atores um horário de gravação. E normalmente a nossa agenda de estúdio ela é bem fechada, tipo das 9 às 20, às 22, o dia inteiro. Entra um, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. A gente trabalha meio que sem parar na execução desse filme. Terminada a dublagem, isso vai para a mixagem. Aí o mixador vai equalizar as vozes, vai fazer a ambiência. A ambiência é a gente conversando na rua, tem uma reverberação do som das nossas vozes. Conversando numa quadra de basquete, tem outra reverberação. Numa igreja. Então, tudo isso, o mixador dá essa ambiência nos áudios e ele também mescla as falas com as músicas e efeitos. Né? A trilha sonora do filme, os barulhos de passos, de palmas, de folha, tudo isso consta num canal chamado ME, que é Músicas e Efeitos, e o mixador é que faz essa junção de equalização, colocar os efeitos de telefone, de robô, todo esse tipo de coisa, e aí, terminando ali, a gente finalmente manda para o cliente. Esse é o processo, esse é o processo de dublagem de um filme, de um desenho, né, de um documentário. E aí tem o game, que é um processo bem diferente. Porque o game, grande parte dele, 90%, dependendo do game, 100%, você não tem imagem, diferentemente de um filme. Você está vendo o que está acontecendo e o roteiro, ele tem os diálogos na sua cronologia. No game não é assim. Muitas vezes você tem só as falas daquele personagem. E então você não tem a réplica, nem no texto e nem no áudio. Muitas vezes o cliente manda só os áudios do Taka, por exemplo, né, o personagem que eu fiz no Ghost of Tsushima. Então vem só as falas do Taka. Então, e eu só tenho a referência de áudio. Eu ouço ele e repito da mesma forma, assim, com a mesma intensidade, enfim, tenho que dar as mesmas pausas, porque depois, muitas vezes, isso é colocado numa cena que tem vídeo. Então, é dublar sem ver. A gente depende muito da sensibilidade auditiva aí para você poder reproduzir um game de uma forma satisfatória. É feito tudo individualmente, assim como a dublagem, grava uma pessoa de cada vez. Só que a diferença do game é essa, é que a gente não tem a imagem, você tem só o som, e você não tem um roteiro limpo, você não sabe o que a outra pessoa falou. Então a gente tenta não mexer muito no texto, porque às vezes eu gravei uma fala, por exemplo, para ficar mais claro, vamos supor que esteja lá, como vai? E eu mudei para tudo bem, só que a outra pessoa vai gravar daqui 10 dias, a outra fala. Sem a minha referência em português e sem a referência em inglês e sem a referência do roteiro. Só tem as falas dela lá. Então, se eu mudei para tudo bem e o diretor não estiver muito atento a isso, e às vezes é até impossível estar atento a isso, vai ficar uma conversa assim, tudo bem? Vou sim. Em vez de você vai bem? Vou sim. Então, é um processo bem mais no escuro, vamos dizer assim, e que requer muita aplicação e sensibilidade do diretor e do ator. E tem só acrescentando mais uma coisa, num filme, na maioria das vezes a mixagem é feita pelo próprio estúdio que dublou. Num game, não, sempre vai para fora, sempre vai para o país de origem ou para o país que está cuidando da mixagem, então esses áudios são processados sempre pelo cliente, nunca pelo estúdio, que é o fornecedor, né?
E aí pode acontecer de ter alterações ainda no produto, né, no meio do caminho. Então eles remixam de alguma forma, de como eles pensaram lá no game, e depois volta de forma diferente, como vocês pensaram aqui. Exato. Tem uma questão que hoje em dia é muito comum com os clientes que a gente trabalha, que é o tal do vídeo final. O que é isso? A gente tem um prazo para dublar o filme. Só que, então a gente tem que entregar no dia 10 de outubro. Só que consta lá que o vídeo final só vai chegar no dia 5 de outubro. Eu não posso esperar chegar o dia 5 de outubro para traduzir, fazer todo aquele processo, não dá tempo. Então, a gente começa a dublar com um vídeo preliminar. O problema disso é que quando chega o vídeo final, as cenas estão fora de ordem, o filme pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, tem personagens novos ou tem personagens que caíram, falas que foram alteradas. Então é um inferno quando chega o vídeo final, porque alguém tem que assistir, checar tudo isso, ver, anotar quais são as mudanças e correr desesperadamente atrás dos atores para fazer essas mudanças, essas alterações. E sempre que chega um vídeo final são dias de inferno dentro da empresa, porque é um prazo pequeno e muitas vezes é uma mudança gigante. Eu dirigi a dublagem de um filme que eu não posso falar porque ele não saiu ainda, mas o final mudou. O final do filme era outro, era diferente do final que a gente dublou. Não a cena, o conteúdo terminava de uma forma diferente. E aí corre para catar todo mundo para refazer as cenas, é uma loucura. Imagina que legal, pessoal, você assiste o filme antes que todo mundo, sem zerar, cria a versão final do filme, deve ser muito bacana. Eu queria começar a entrar em algumas perguntas aqui da nossa audiência. Antes, deixa eu fazer mais uma chamada, lembrando a todos, né, que a transmissão ao vivo no LinkedIn, no YouTube, você pode participar sim, mandando suas perguntas, o seu ponto de vista, marcando seus amigos nos comentários aqui. Várias perguntas aqui, deixa eu começar a trazer algumas que se encaixam. Como você descobre, a Marina mandou aqui pra gente a pergunta, tá na tela aí, ó, como você descobre o talento da dublagem? Muitas crianças começam muito novas, né? Chegam nessa área e são encontradas, como que é o processo de recrutamento aí de dubladores? Hoje em dia, muitas crianças dublam, crianças e adolescentes, né? Não se aceita, o público não aceita mais, já até mais de uma década, mulheres dublando crianças, né? É uma coisa realmente que é um pouco inconcebível. Em outros países isso ainda acontece, mas aqui no Brasil a gente costuma dublar com crianças. O requisito principal é que ela já saiba ler, se bem que a minha filha, ela foi escolhida para fazer um desenho e ela não sabia ler, então a gente tinha que falar as falas e ela repetir e tal, mas a princípio é que saiba ler, porque a gente tem um texto, né, tem todo um roteiro, e as crianças hoje em dia querem dublar, né? Na minha época a gente achava que aquelas vozes eram aquelas vozes. Hoje a gente sabe que existe um mercado de dublagem, que existem dubladores e tal, e como a dublagem cresceu muito e até passou a ter um status diferente, muitas pessoas fazem curso de teatro, não para fazer TV, não para fazer teatro, mas porque querem se tornar dubladores. As pessoas procuram cursos, procuram os estúdios, vão atrás de colegas, atores, diretores e tal, e é um processo um pouco lento da entrada. Por quê? Porque nós trabalhamos num ritmo de produtividade muito alto, é muito intenso. Então não dá tempo da pessoa aprender dentro do estúdio. Ela tem que chegar minimamente preparada e o que acontece às vezes é que na hora que você chama para dar todo mundo começa fazendo um personagem pequeno, né? Aquele garçom que só fala seu pedido, por favor, ou aqui está, senhor, né? Falinhas curtinhas, o porteiro, o valet, né? Falinhas bem pequenininhas. Muitas vezes as pessoas ficam nervosas quando estão dentro do estúdio, estão sendo dirigidas, e aí elas acabam tendo um desempenho ruim, e aí fica muito difícil dela ser chamada de novo. Então o ator tem que se preparar bem para esse momento de ingresso na dublagem,
porque é meio que isso, é um mercado que trabalha correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Então a gente está sempre com pressa, está sempre correndo. Então quando alguém entra e atravanca ali o processo, acaba muitas vezes sendo deixado de lado. E eu acho que essa é a grande dificuldade de ingresso. Mas é sempre buscando cursos de teatro, cursos de voz original, cursos de dublagem. Você tem que se aperfeiçoar um pouco como ator, porque as pessoas têm uma impressão mágica de que você chega e você vai imitar e repetir o que o cara está falando em português. Seria muito lindo se fosse assim, mas é extremamente difícil. Você está ouvindo uma língua aqui, tem que olhar na tela, tem que olhar no texto, o texto está em português, você tem que falar ao mesmo tempo, ouvindo, sei lá, em aramaico. A gente está dublando uma série aqui que é em aramaico, então você tem que falar ao mesmo tempo esse texto que está aqui, só que igualzinho que o cara está falando lá. Metade do cérebro domina tecnicamente, metade do cérebro está desenvolvendo artisticamente, e tudo isso tem que ser feito muito rápido. Um ator que ganhou um Oscar, por exemplo, ele às vezes ficou meses gravando aquele filme, contratou um coach para ajudar ele a desenvolver o personagem dele, fez laboratório com seu personagem, e o ator chega para dublar, ele tem 3 horas para fazer aquele personagem que o cara desenvolveu em meses. Então essa é a grande dificuldade para você formar dubladores. Demora o amadurecimento dele, e a gente trabalha muito rápido, não dá tempo de ter essa paciência de não, vamos lá, devagarzinho, vamos gravar pela 10ª vez. Não dá tempo. Essa é a parte difícil. Mas crianças e adolescentes têm participado bastante, têm entrado bastante, e hoje em dia com a internet é muito mais fácil de você achar cursos e estúdios de dublagem do que antigamente, que era só se você conhecesse alguém mesmo. Muito bom, inclusive, já respondeu várias perguntas aí. Ao mesmo tempo. Mas vou fazer questão de trazer algumas delas aqui, curso de dublagem específicos, tem algum que você recomenda? Você acabou já passando por esse tema. Algumas mães aqui, meu filho tem 3 dubladores. Mas eu vou indicar um negócio aqui, Thiago. Existem alguns cursos de dublagem. Eu não gosto de recomendar, porque às vezes você recomenda e aí o cara teve uma experiência ruim naquele curso, ficou o Wendel que recomendou. Então eu sempre sugiro que pesquise na internet, vejam o que as pessoas falam e tal, né? É fácil achar fóruns de fãs de dublagem, de alunos e tal. E eu tenho um curso online que eu vou abrir vagas agora no fim de setembro, que é um curso online chamado Segredos da Dublagem, onde eu tento passar toda a minha experiência dentro do estúdio e até fora dele, de como você pode trabalhar para se tornar um dublador diferenciado. Então eu indico aí, é claro, obviamente, o meu curso online Segredos da Dublagem, que eu vou abrir vaga no final do mês. Muito bom, pessoal, eu vou até trazer aqui, para quem não segue o Wendel ainda, no final eu vou mostrar, mas vai lá no Instagram, Wendel Bezerra, você consegue mais informações lá, depois eu vou mostrar os canais todos do Wendel aqui. Tem uma pergunta muito interessante, inclusive eu tenho um dos nossos colaboradores aqui na Regos, ele faz tradução para dubladores, que legal. Um abraço, família. Mas tem uma pergunta aqui que é interessante. Essa eu gostaria de saber, é minha dúvida também. Daniel manda lá no YouTube. Pessoal do YouTube, um abraço aí. A sincronização da voz do dublador na hora da dublagem precisa ser perfeita? Não. Precisa ser perfeita ou ela é ajustada depois da mixagem? E uma segunda pergunta é o seguinte: você tem autonomia para mudar? Por exemplo, se você achar que fica mais legal na forma como o personagem reagiu, você pode trocar ali? Você tem uma certa liberdade para ficar falando ou tem que seguir o texto 100%? Não, a gente tem liberdade sim, porque o tradutor ele não é dono do filme, ele não tem a palavra final, ele simplesmente traduz todos os diálogos, inclusive na percepção dele, e ele também está muito atento a traduzir. Quando você vai dublar, entra a parte artística, que envolve a interpretação. Então, por conta disso, às vezes você muda as falas, você troca palavras para fazer sentido na boca daquele personagem. E também a questão do sincronismo labial.
porque vamos supor que o tradutor colocou a frase assim: quero falar com você, quero falar com você. O movimento de quero quero. Só que no inglês o cara fala I want, então esse I é muito grande, é muito aberto para um quero. Então o dublador ou o diretor automaticamente já coloca um eu na frente para ficar eu, um I. Então a gente muda algumas palavras, algumas coisas, troca de ordem para que elas tenham um sincronismo labial melhor. Uma palavra que termina com o e em português termina com a gente tenta achar uma forma de deixar aquilo terminando em o, vamos supor, ou numa palavra que termine de uma forma mais fechada, de acordo com o sincronismo labial. Tem a parte de adaptação. Então, por exemplo, um personagem no texto está assim: rapazes, talvez seja a hora de sairmos daqui. Você vai ouvir o inglês, tradução 100% nota 1000. Tá? Rapazes, talvez seja a hora de sairmos daqui. Só que é um personagem de 18 anos que está com os amigos, arrebentaram lá uma loja de conveniência, estão bebendo, fumando, brincando, aquela galera. Ele não fala rapazes, né? Ele não vai falar rapazes, talvez seja a hora de sairmos daqui. Vai ser, galera, é melhor a gente sair fora. Rapaziada, vamos mandar aquela... Saca? Você tem que... Por isso que se chama versão brasileira. O tradutor traduz da melhor forma possível e aí o diretor e o ator vão dando verdade artística àqueles personagens. E para isso a gente precisa, sim, alterar o texto. Quanto à pergunta que ele perguntou do lip sync, sim, tem que ser feito perfeito, ou o mais perfeito possível. E ainda assim passa por no caso eu esqueci de citar aqui, na Unidub a gente tem um controle de qualidade. Então antes do filme ir para o cliente, ele passa pelo nosso controle de qualidade, onde esse controlador ele assiste tudo e ele mexe no sincronismo tecnicamente, às vezes para melhorar uma fala ou outra, manda de volta para o estúdio alguma fala que ficou ruim e não tem como arrumar tecnicamente, mas o princípio básico da dublagem é que você duble, né? As falas têm que ficar juntas, iguais, terem o mesmo tamanho, você respeitar as respirações, as risadas, as tosses, enfim, fazer tudo igualzinho. E é claro que ainda assim precisa mexer um pouquinho para que fique mais próximo da perfeição. Legal. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui da audiência, que eu acho que é super pertinente. Pessoal, vocês têm visto aí que o Wendel já está, de maneira proativa, sem querer, respondendo várias perguntas de vocês, tá? Então não fica bravo comigo aqui se eu não trouxer todas as perguntas, todos os comentários, porque você já está respondendo aí. O Wendel é gigante para mim. Que, aliás, né, fazer um parênteses aqui, eu já estive com o queridíssimo sogro do Wendel aqui, querido Antônio Lacerda da BASF, fez uma live de sucesso comigo aqui. Um abraço para o Lacerda, depois eu vou mandar um salve para ele. Essa pergunta que é bom de churrasco, hein? Ele é bom de churrasco. Ontem tive o prazer de saborear mais um churrasco do Lacerda. Exato, apesar que ele não convidou para esse churrasco, não. Fica aqui ao vivo a reclamação, né, para gente se contar. Bom, o Lucas traz um ponto interessante aqui, ó. Existe algum estudo entre o dublador e o personagem, característica física, psicológica, trejeitos? Então, por exemplo, quem vai dublar um homem alto, forte, sei lá, que no filme é um mafioso, você tem alguma ligação assim ou isso não tem nada a ver? Essa é uma das grandes dificuldades da dublagem. O ator ele chega no estúdio, foi marcado com ele segunda-feira às 11h30, você vai dublar aqui, e só quando eu entro dentro do estúdio que eu fico sabendo que eu vou gravar. O ator não recebe o filme antes, não recebe o roteiro antes, não recebe briefing antes, é só no exato momento da gravação. Então eu tenho poucos minutos para me adaptar ao personagem. Então, se é um cara normal, ok, mas se você vai fazer alguém que tem algum transtorno compulsivo, enfim, qualquer tipo de personalidade muito, que nem aquele filme Metamorfose, talvez, é um filme que o cara tem 7 personalidades. O dublador viu todas na hora em que foi gravar. Ele nunca viu o filme antes, ele nunca recebeu o roteiro.
O máximo que acontece é na hora de gravar, o diretor fala, ó, você vai fazer um cara assim, 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 ele tem uma personalidade que é assim, outra que é assado, outra não sei o que e tal, vamos passar aí para você na tela gravando. Então ele tem poucos minutos para reproduzir aquilo em português. Essa é a grande dificuldade. Você tem que estar com o seu poder de sensibilidade e a sua capacidade de interpretação muito afiadas e agudas para dar conta do recado. Por isso que essa é a grande dificuldade, às vezes, de você entrar no mercado, de você consolidar sua carreira, porque demora muito para você chegar nesse nível. E como a gente trabalha, como eu disse, com muita agilidade, com muita rapidez, torna-se mais difícil ainda você chegar no primeiro escalão de um elenco de dublagem. Muito bom. Aproveitando esse tema, então, de personagem, mas queria trazer mais uma pergunta aqui. A pergunta do Gilmar. Existe algum tipo de, assim como existe Oscar, Festival de Cannes, quais são as premiações voltadas para estúdios de dublagem, dubladores? E aí eu queria emendar com uma outra pergunta que veio aqui, eu acho que eu não estou encontrando de tanta pergunta que tem, mas a pessoa perguntou muito específico sobre a voz é uma propriedade do dublador ou é do estúdio? Como é que funciona a propriedade intelectual sobre a voz? Não existe nenhum. Já existiu uma vez, teve uma empresa que criou um Oscar da dublagem, que durou, não sei, 2, 3, 4 anos, não sei dizer exatamente, mas nunca foi algo muito sério do ponto de vista artístico. Era uma coisa mais promovida por fãs, né? Tinha um olhar mais de fã. Então, vamos supor, o Oscar, né, dependendo do caso, se fossem os fãs que julgassem o Oscar, talvez ganhasse, sei lá, o Thanos, o Thor, né? Então esse é um problema assim, que a gente tem na dublagem, de não ter uma dimensão ainda artística e organizacional formada a ponto de criar uma premiação bacana e tal. Ela acaba sendo muito feita na questão emotiva e de fãs, e eu acho que isso, eu até tenho um projeto na cabeça de um dia fazer uma coisa bem bacana a respeito. A outra questão, qual que foi mesmo? Sobre propriedade intelectual da voz. Alguém falou algum exemplo de um dublador que mudou no meio do caminho porque a pessoa não tinha mais o direito a dublar aquele personagem. Como é que funciona essa questão de direito autoral, tanto para o dublador, o estúdio e para o filme, por exemplo? A princípio, a gente tem a nossa liberdade, vamos dizer assim, com relação à voz. Não existe um contrato prévio, no sentido, por exemplo, de que eu vou fazer o Bob Esponja por X anos e aí depois renova-se o contrato. Não é feito assim. Se eu quiser amanhã parar de dublar o Bob Esponja, eu simplesmente paro e não acontece nada. Ou se amanhã a Viacom achar que o Wendell não é mais legal, eles me tiram e colocam alguém que possa imitar e tal, ou chegar perto do que eu já fiz. Então esse contrato não existe. Mas eu não posso, por exemplo, fazer um comercial ou gravar uma mensagem de áudio com a voz do Bob Esponja, por exemplo, porque aí eu estou usando um personagem. Quando alguém ouve "Vamos caçar águas vivas", já sabe que é o Bob Esponja que está falando. Então eu não posso me valer disso. Às vezes me pedem uma coisa ou outra, às vezes até algum trabalho profissional, e eu falo, não, primeiro você tem que falar com a Toei, ou tem que falar com a Viacom, ou tem que falar com a Paramount. Eu não posso falar em nome de um personagem que não é meu. E o que nós temos são contratos de direitos conexos, que o que isso vem a ser. Eu dublo o Goku para passar na Cartoon Network. E aí eles vão lançar DVDs disso. Então, previamente, a gente já assina um contrato onde eu recebo um adicional cedendo a minha voz para ser comercializada em outras mídias, como streaming, DVD, filmes no avião, né, airlines e esse tipo de coisa. Muito bom. Vou fazer uma outra
pergunta aqui do pessoal, quer dizer, várias perguntas, gente. Vocês têm trazido pontos muito interessantes aqui. Eu acho que muitas perguntas voltadas ao dublador. A gente até passou algumas aqui, então o Wendel respondeu bastante sobre como a pessoa tem que se desenvolver e tudo mais. Só que tem uma aqui bacana. Rafael pergunta o seguinte: de quais dublações que não foram feitas por você considera mais clássica aí no mercado brasileiro? Só te corrigindo aqui. Dublagens, tá? Dublagens clássicas, eu acho que Chaves, né? Chaves é um clássico, não dá para assistir de outro jeito, e aquelas vozes parece que foram perfeitas, né? Gosto muito da dublagem de Família Dinossauro, que eu achava incrível. Que mais, me ajuda aí? Acho que as animações, né? Os Flintstones, Pica-Pau, Mr. Magoo, que eu amava. Tem alguns filmes que são mais antigos, que eu acho que são dublagens cultuadas. Por exemplo, Curtindo a Vida Doidado. Né? É um filme que eu acho que o Nelson Machado, que é um dublador que faz a voz do Chaves, ele diz que no Brasil a dublagem fica clássica junto com o filme. E muitas vezes é verdade, né? Às vezes aquele mesmo filme que você vai assistir original, ele parece que é outro filme, né? Que não tem a mesma... o mesmo apelo emotivo, emocional. Mas eu acho que esses são alguns bons exemplos. Acho que o Chaves é um que é meio imbatível. Legal, eu acho que todo mundo concorda, né? Isso marcou a nossa geração inteira. Até hoje, né? É um clássico. Jaspion. Nossa, Jaspion, verdade. Jiraiya. Se for entrar na cultura dos anos 80, 90 aqui, né? O quanto a gente foi influenciado pela cultura japonesa. Bom, você pode falar melhor que eu, né? Você dublou não só uma das melhores séries, né? O Dragon Ball Z, como o Goku. Inclusive, teve um pessoal aqui, nós vamos deixar para o final, o pessoal vai entrevistar o Goku. A gente não pode fazer isso aqui, gente. Mas, uma pergunta interessante aqui para você. Ó. O Júlio traz um ponto interessante. Como foi a adaptação do trabalho na pandemia dessa questão de dublagem? Teve que montar estúdio na casa das pessoas? Houve uma diminuição de demanda? Você já falou que não, né? Porque muito streaming, muita coisa nova sendo produzida durante o período. Talvez a demanda digital aumentou. Mas como foi essa questão aí dos estúdios durante a pandemia? O mercado aqui em São Paulo, a gente ficou uns 40, 50 dias completamente parados, né, sem trabalhar. E aí, finalmente, nós começamos a trabalhar remotamente. Um dos motivos, uma das dificuldades, né, de gravar é porque é o seguinte: os nossos clientes aqui, por exemplo, na Unidub, eles exigem uma segurança digital muito grande. Então, todas as salas, todos os estúdios têm acesso biométrico, não é todo mundo que entra, que é autorizado a entrar. Os celulares, eles têm que ficar numa caixinha na recepção, as pessoas não podem entrar no estúdio com o celular. Mesmo os funcionários, eles não têm acesso a todas as salas. Nós temos câmeras para tudo quanto é lugar, tem restrições digitais com relação à imagem, ao áudio. Tudo isso, né, a gente assina, e assim como os atores e diretores, contratos de NDA, né? Então, é tudo muito restrito e muito fechado. Quando você tem que gravar remotamente, isso se perde um pouco, porque o ator está lá na casa dele, o diretor está lá na casa dele, você perde um pouco o controle sobre a segurança das imagens, para evitar pirataria, spoilers, esse tipo de coisa. Mas foi feito o melhor possível. Nesse exato momento a gente trabalha, eu acho que 50% gravando presencialmente, 50% gravando remotamente, que é o ator na sua casa e o diretor na sua casa. A gente trabalha assim, a gente criou um protocolo, né, saudável de gravação, saudável do ponto de vista de que ele funcione, que tem que trabalhar com o seu computador ou laptop, ele tem que estar no cabo de rede, não pode ser Wi-Fi, ele tem que estar
ligado na tomada, na rede elétrica, não pode ser pela bateria dele. Normalmente se usa microfone USB, a gente indicou alguns. E aí tem todo um procedimento também que a gente ajudou aos atores a deixar a sala onde você vai gravar com um isolamento acústico melhor. E aí, você não precisa... Tem atores que fizeram cabines, e tem ator que o cara colocou 2 edredons atrás dele, 2 colchões aqui de lado e tal. O importante é não ter uma reverberação. A parte técnica é que passa a trabalhar muito mais, né? O pós, né, na mixagem, no controle de qualidade, para tentar melhorar esses áudios ou equalizar de uma forma funcional. E para isso a gente também utiliza plataformas, que foi um investimento que a gente tem que fazer. Aqui eu tenho 8 salas de gravação, então são 8 licenças dessas plataformas para a gente tornar viável a gravação. Minha equipe técnica ficava às vezes 2, 3 horas na linha com atores, porque assim como eu, que sou ator, os atores não têm tanta essa intimidade com a tecnologia, especialmente os mais velhos, né? Então, tinha ator que não tinha computador, nós mandamos um computador para casa dele. Teve ator que chegou a falar, não, eu não tenho área de trabalho no meu computador, porque não tem. Então, às vezes a gente ficava 2, 3 horas na equipe técnica com um ator na linha para tentar criar um preset no computador dele para tornar a gravação viável. E uma coisa muito bacana é a Netflix, que foi uma empresa que auxiliou da melhor forma possível a todos os atores para que as dublagens continuassem acontecendo. Então eles mandaram microfones que vieram dos Estados Unidos, eles disponibilizaram sua equipe técnica, colaboraram financeiramente de todas as formas possíveis e imagináveis para que o trabalho permanecesse, para que os atores também continuassem com sua fonte de renda, e não só os atores, né? Tem todas as pessoas que trabalham numa empresa de dublagem, que vai desde o cara da manutenção, a copeira, a recepcionista e também os técnicos e produtores. Então a Netflix fez um trabalho extremamente carinhoso e próximo assim aos seus parceiros, para que o mercado continuasse vivo e para que eles também atendessem aos seus clientes, porque quando eles lançavam alguma coisa sem dublagem, nossa, a galera reclamava pra caramba, cadê a dublagem, cadê a dublagem? Aí eles tinham que explicar, olha, devido à pandemia, os estúdios estão parados e tal. Então, muito trabalho se acumulou. Quando a gente voltou a trabalhar, tinha muita coisa acumulada de 50 dias parados, né? Agora, eu imagino que vai ter uma barriga e uma quedinha, porque também lá fora, as produções pararam de ser gravadas, né, por um tempo. Então, esse buraco que teve lá vai chegar aqui daqui a pouco. A gente estava dublando coisas que já estavam prontas ou muito perto de serem finalizadas. Então, acho que agora vai dar uma quedinha, o que é bom para fazer todo mundo respirar de novo, porque a gente está numa pegada aqui brava. Muito bom. Muito obrigado pelos pontos. Agora, vou começar a trazer, assim, tem muita pergunta, pessoal. O pessoal gostando de trazer aqui, ó. O pessoal mandando sensacional. Legal. Fernanda mandando aqui, ó. Personagens fizeram parte da nossa infância. Muita gente aqui, né? Pessoal, eu não vou conseguir colocar todas as perguntas, tentando resumir algumas coisas. Agora, Wendel, falando de você, né? Qual a dublagem mais difícil que você já fez? Qual foi os perrengues que passou aí na dublagem? Eu posso citar 3. O Bob Esponja é muito difícil, porque já é uma voz que é desgastante, né, que é cansativa, e ele é muito intenso, né, ele é muito louco, ele fala sem parar, ele grita, ele tem uma intensidade muito grande, e eu tenho que acompanhar isso. Então é difícil você ler, dublar, encaixar, decorar, interpretar, articular e ainda manter a voz. Tem um filme muito bom chamado Anomalisa, que é sobre um cara que ele tem uma doença que existe, que ele ouve todas as vozes iguais.
Então, a voz da mulher dele, do filho dele, do taxista, de todo mundo, a voz do alto-falante do aeroporto é igual, ele ouve tudo igual. Até o momento em que ele ouve uma voz de uma mulher diferente, e aí aquilo mexe com ele. Eu dublei as vozes que ele ouve, ou seja, eu dublei todos os outros personagens que aparecem na história. Eu falei que nem um condenado. Porque, por exemplo, tinha cena que era num barzinho do hotel. Aquele vozerio que a gente falou, que são as pessoas falando ao fundo e tal, não sei o que, fui eu. Então eu gravei, sei lá, 20 vezes. Eu gravava um cara falando, gravava outro cara falando, gravava uma mulher, gravava o garçom, gravava não sei o que. Quando tinha uma briga, eu gravava cada um da briga. Então eu fui gravando todas as pessoas que estavam naquele ambiente, todas as pessoas das outras cenas por onde ele passa. E a dificuldade ali não era o tanto que eu falei. É que você grava um homem, um velho e uma mulher e uma criança. Só que eu não podia fazer, sei lá, o velho. Eu não podia deixar caricato, eu não podia fazer um... Porque ele ouve o mesmo padrão de voz. Então eu tinha que mudar apenas no jeito de falar, na interpretação. Porque senão eu faria o filme todo caricato e aí se torna meio ridículo. Então essa foi uma grande dificuldade. E talvez a maior é um filme que está na Netflix chamado 6 Vezes Confusão, onde eu dublei o Marlon Wayans, e ele interpreta 7 personagens nesse filme. Tem os irmãos James. E aí eu dublei os 7 personagens, homem, mulher, velha, maluco, tinha de tudo. Então esse foi extremamente... Como eu falei para você, a gente dubla em média, um filme inteiro demora 25 horas para ser feito, somando todos os atores. Nesse filme eu sozinho gravei 26 horas. Então é como se eu tivesse feito um filme sozinho e ainda fazendo várias vozes diferentes. Esse filme. Muito bom. Pessoal, deixa eu ver aqui se a gente teve uma pequena travadinha aqui. Deixa eu ver se é. Mas agora eu já estou te ouvindo. Ah, legal, voltamos. Agora, Wendel, deixa eu trazer mais algumas perguntas aqui do pessoal, né? Como é que é a questão de preparação para entrar para uma dublagem? O seu ritual, o que você faz? Você medita antes de começar a trabalhar? Como que é o dia a dia do Wendel? Qual é o teu hobby também? Final de semana, com as crianças, curtindo, além de curtir o churrasco do sogro, né? Como é o Wendel pra gente? A minha rotina é muito dinâmica, porque antes eu era só dublador, aí depois eu virei dublador e diretor, aí depois eu virei dublador, diretor e professor, aí depois dublador, diretor, professor e coordenador de dublagem, e hoje eu ainda sou dono de um estúdio de dublagem e tenho um canal no YouTube que a gente coloca vídeo toda semana e sou muito ativo no Instagram, e tenho os 3 filhos. Então a minha dinâmica é muito corrida, eu tento me dividir nessas funções todas o tempo inteiro. Dirijo menos dublagem do que antigamente, porque eu preciso tocar a empresa, então eu me prendo o mínimo possível ao estúdio, na questão de como diretor, né? Dublo ainda os meus personagens fixos, que ainda estão vivos aí, né? Que é o Bob Esponja, o Bear Grylls, o Buddy Valastro, que é o Cake Boss. Dublo algumas séries que eu não posso falar. Eventualmente dublo alguns filmes. Acabei de dublar o trailer do Batman, né? Dublei o Robert Pattinson no trailer do Batman. Bombou na internet, né? Essa dublagem do Batman aí bombou. Foi uma loucura, é muito legal, porque eu fiquei pensando, a galera que reclamou assim da minha voz no Batman é a mesma galera que reclamou do Robert Pattinson no Batman, né?
Porque eles esperam um cara muito mais, sei lá, eu, machão, fortão, né, mais soturno, e ele não tem esse aspecto, vamos dizer assim. E teve até um comentário muito bom, teve um cara que comentou assim, eu não vou conseguir assistir o Batman com a voz do Edward Cullen. E aí uma menina comentou, coitado, imagina quando ele for ver legendado e perceber que no original também é a voz do Edward Cullen. Porque é o Robert Pattinson, né? É óbvio que se fosse um outro ator, eu não seria chamado para fazer o Batman. Mas como eu dublo o Robert Pattinson há muitos anos, já dublei, sei lá, uns 12, 13, 14 filmes dele, então obviamente eu fui chamado, consequentemente eu fui chamado para dublá-lo. Mas com relação à preparação antes de dublar, é meio que nenhuma, porque eu faço isso há 39 anos, quase todos os dias, né? Já foi todos os dias, hoje menos, porque a minha agenda é menos disponível, né, para dublar, e aquilo que eu falei, você não sabe o que você vai gravar, então não tem muito como você se preparar. Você tem que, na hora que você chegar no microfone, se despir do seu ator e se entregar ao que o ator na tela fez. Não vai ser a minha interpretação, não vai ser a minha leitura do personagem, eu não vou criar um personagem. Tudo isso o ator na tela já fez. Os produtores, os autores, o diretor, o ator, como aquele personagem anda, como ele fala, como ele ri, qual é a psique dele, tudo isso eles já construíram. Eu só vou colocar a minha voz, a minha interpretação, a serviço daquilo que eles fizeram. Então a boa dublagem é aquela que não aparece, que você assiste o filme, a série e tal, e curte. Quando a dublagem aparece é porque está ruim. Verdade. Muito bom, ótimo ponto. Deixa eu trazer aqui de novo, ainda. Mais algumas, o pessoal reconhecendo bastante aqui o trabalho. Dilma Machado, prazer. Dilma, ela é ótima. Muito bem registrada para solicitá-los. Pena que não pôde conhecer o Wendel. Oportunidades virão pós-pandemia. Volte sempre. A Daniela mandando aqui, desafiador, parabéns pelo trabalho. Victor mandando aqui, entrevista sensacional. Gente, muita pergunta de quem entrou no final da live. A live vai ficar gravada, tá? Tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Você vai poder assistir, porque teve muitas perguntas aqui sobre os profissionais de dublagem, muita coisa, que o Wendel já falou no comecinho, tá? Então, não se preocupem. Agora, eu queria saber o seguinte, tem algum personagem que a gente possa falar aqui numa live? Por exemplo, o Goku poderia chamar nossa audiência para assistir o Intalks da semana que vem, não? Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z. Será Intox da semana que vem. Você não pode perder. O poder desse Intox é de mais de 8.000. Sensacional. Pessoal, nós vamos usar esta chamada no próximo Intox. Eu assisto toda semana lá da fita do biquíni. Você tem que fazer sempre quando vai fazer o som do... Você já acostumou? Ou toda vez é um desafio o som do Bob Esponja? Não, toda vez é um desafio. Toda vez é um desafio. Mas eu fazia essa risada antes, eu fazia assim. Até o dia que eu vi o americano que criou a voz do Bob Esponja fazendo, e eu vi que ele fazia essa chacoalhadinha. E eu falei, nossa, é muito melhor, fica mais legal e machuca menos a garganta. Ótimo. Você sabe que você E qual o último personagem a gente pode fazer uma chamada aqui do Intalks com o seu personagem? Último personagem? A voz do Batman, não. A voz do Batman. Aquilo que eu falei, eu dependo muito do que o ator fizer. Mas, sei lá, no trailer, por exemplo, ele só tinha 2 falinhas, né? Mas a mais emblemática, que é o que o pessoal esperava tanto, é o... Eu sou a vingança. Tá uma coisa com muito sopro, mais grave, meio raspado aqui. É bom que você assista o próximo Talks, senão eu volto aqui. Porque eu sou a vingança.
Sucesso! Bom, pessoal, agora a gente quebra a internet aqui com essas 3 chamadas do Intox. O pessoal mandando aqui, ó, todo mundo mandando a fã. Muito bom. Olha o Jack, grande Jack lá, querido amigo da Forbes aqui também. Olha só. Pessoal, ótimo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu aproveitar que a gente caminha aqui para a reta final da nossa live. Eu vou mostrar para vocês o site, para vocês poderem conectar com o Wendel, tá? E conhecer o trabalho dele. Então, começa aqui pelo YouTube, né? É super fácil de achar, vocês vão achar lá pelo Wendel Bezerra direto. Vai achar o canal dele. Eu já estou inscrito, mas tem tudo aqui. Né? E para quem quiser no Instagram também, encontrar lá o Wendel _Bezerra, né? E vai conhecer também todo o trabalho do Wendel aqui, ver todas as postagens, bem bacana, né? Então, ó, pessoal, não esquece o YouTube e no Instagram aqui também, todo o trabalho do Wendel. Pessoal, queria mais uma vez de coração agradecer a todo mundo que participou da live, mandou comentários super ativos aí, antes de passar para um comentário final do Wendel. Queria lembrar a todos, né, de compartilhar a live, marcar com os amigos aqui com @ né, mandar também mais perguntas, lembrar que a live fica viva, né, a gente vai poder usar esse conteúdo depois, vocês vão poder assistir novamente, né, e que daqui uma semaninha a gente sobe com libras e legenda em português lá no YouTube para também trazer acessibilidade. Wendel, queria te agradecer a presença, né, deixar as portas sempre abertas aqui da Regos, dos States, da própria Level, através do nosso programa Intalks, para você conhecer. Inclusive, a gente tem muito estúdio, muitas dessas lives que têm acontecido nos dias de hoje, principalmente lives de negócio, tem acontecido nos ambientes de coworking da Regos, tá? Até te convido para você vir um dia aqui conhecer. Vai ser um prazer. E queria pedir aí considerações finais suas aí, então, para a nossa audiência, que segurou super forte aqui essa 1 hora, né? E quem quiser conhecer mais também do trabalho da Unidub, como pode encontrar? Isso, a gente está no Instagram também, que é Unidub Studios, em inglês, né? Temos o nosso site, que é unidub.com.br, e também tem um canal de comunicação meu, que é o wendelbezerra.com.br, meu site ali, fala um pouquinho da minha vida, dos meus personagens, de cursos online, enfim. Agradeço demais aqui o bate-papo com você, Thiago, com a galera que acompanhou, agradeço aí pelas perguntas, pela participação, por ter cedido o seu tempo aqui para acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, da minha história, e desejo aqui uma ótima semana a todos vocês e espero recebê-los aqui na Unidub também para conhecer um pouquinho de verdade de como é que é essa fábrica de maluco aqui. Muito bom. Pessoal, então, encerramos aqui nossa transmissão ao vivo de hoje. Você acompanhou aqui o Intalks People com o Wendel Bezerra, CEO da Unidub. Falamos do mercado de dublagem no Brasil, falamos de muita coisa, falamos sobre o profissional de dublagem, como funciona a mecânica, o sistema, como foi a reação do mercado durante a pandemia, e de quebra ainda ganhamos ainda uma micro dublagens aqui do Wendel para todo mundo sair satisfeito e feliz. Wendel, de coração, agradeço, e a todos que nos acompanharam aí. Até a nossa próxima live, que aliás, espera aí, pessoal, vou divulgar as próximas lives, já estava, perdão, estava deixando de divulgar, como assim? Thiago, não cometa essa falha. Hoje ainda, perdão, pessoal, a gente tem uma live exclusiva aqui do Intalks, às 8 da noite, horário do Brasil. A gente vai estar recebendo o Rogério Negrão, a Tatiana Bota vai estar operando no Intalks, e vai estar falando de comprador, o profissional híbrido, o Rogério, que é Global Purchasing Director da GM. Amanhã eu recebo o queridíssimo amigo Fábio Camargo, né, que é o Country Manager, diretor da Delta Airlines no Brasil, que vai falar da nova experiência em voar. Olha só, todo mundo vai estar ligado nessa live aqui, todo mundo está se sentindo saudosista que não está voando mais. E na quinta-feira, às 11h30, eu recebo aqui no Intalks o presidente do LinkedIn no Brasil, Milton Beck. A gente vai falar do futuro do trabalho remoto na visão do LinkedIn, que é uma das maiores mídias sociais do momento. Tiago, lembrei de uma coisa aqui que eu respondi pela metade, porque perguntou do trabalho remoto e eu havia falado que agora a gente trabalha 50%, mas obviamente mudou, né? Então hoje em dia nos estúdios a higienização é diferente,
Aqui, a Unidub foi o primeiro estúdio a colocar luz UV em todos os estúdios. Então, após a saída de um profissional, a gente acende a luz UV, tudo ali higienizado com álcool isopropílico. Temos aquelas coisas de tapetinho, esterilé, todo um protocolo estabelecido pelo governo, né, de luvas, de máscaras, enfim, tudo o que é importante. E como trabalhamos o dublador sozinho dentro do estúdio e o diretor e o técnico só na técnica, então também está tudo ali super seguro, está tudo... os atores estão muito tranquilos, os que estão trabalhando presencialmente, porque essa segurança que a gente foi atrás de proporcionar tem ajudado bastante no processo da dublagem nesse novo período. Muito bom saber que todo mundo teve como trabalhar e operar com o máximo de segurança possível. Muito obrigado mais uma vez, Wendel, então, pela presença. Pessoal, vou passar um videozinho de encerramento e vou subir os comentários de vocês aqui no encerramento da live durante o vídeo aí, para tentar colocar o máximo possível. Valeu, até a nossa próxima live.